Bom dia, boa tarde, turminha do terceiro ano. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Todo mundo aí torcendo pra gente retornar com todos os cuidados. Hoje é quarta-feira e vamos a mais uma aula de história. Isso mesmo. Vamos pegar o nosso livro e abrir na página 68, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre campo e cidade no passado. Todo mundo pegou o livro? Então vamos lá. Há cerca de 500 anos, os portugueses decidiram colonizar o Brasil e montaram engenhos de produção de açúcar em terras brasileiras. Eles não decidiram nada, né? Os portugueses saíram aí a torto e a direito, né? E aí chegaram aqui no Brasil e viram que o povo era besta mesmo e começaram a tomar posse do que eles viam pela frente. O Brasil ficou colonizado por Portugal aí por um período gigantesco, onde portugueses, né, nesse período aí das grandes navegações e outras, como eu posso dizer, outros países também, outros estrangeiros chegaram aqui, surrupiaram tudo, né, larápios, roubaram toda a riqueza de especiarias, de pedras preciosas, e aí viram que o povo não se mobilizava para fazer os direitos valerem a pena. E aí a coisa foi afrouxando de tal maneira que eles se tornaram aí donos por um determinado tempo. E aí levaram toda a riqueza, né? Porque os índios não questionavam nada, achavam tudo muito massa, tudo muito bacana, porque eram pessoas diferentes, pessoas estranhas, e aí enganaram, né? Trocaram aí as riquezas por coisas sem valor, né? Pobre do índio aí, enganado a vida toda, se tornou escravo também, assim como os africanos vieram traficados da África, porque lá no país deles eles eram livres, foram trazidos para cá, para o Brasil, e aqui se tornaram escravos e deu essa confusão toda aí, que infelizmente é o país que a gente mora, né? Muitas pessoas, graças a Deus, hoje estão com a mente mais evoluída, politicamente em questões de direitos, e lutam por uma melhoria. A mulher já conquistou aí o seu espaço na sociedade, a mulher hoje já pode exercer várias funções que naquele período não era permitido, porque naquele tempo para trás, né, de mais de 500 anos passados para trás, a mulher era tida apenas como a dona da casa para cuidar dos filhos e dos afazeres domésticos. Hoje a mulher é empoderada, ela trabalha, ela tem as conquistas. Tivemos aí uma presidente, né, uma mulher, a Dilma Rousseff, e aí nós já tivemos prefeitas também, Maria Luísa, né, Rosa da Fonseca, todas essas mulheres aí, graças a Deus, empoderadas, donas de si, né, e aí conseguiram aí algumas evoluções, algumas conquistas, né, e vamos lá, voltar aqui pro que nós estávamos conversando. Eu queria só ressaltar aqui para os meus alunos, pessoal, que essa semana foi comemorado o Dia da Mulher Negra Latina, né? E aí nós temos várias negras empoderadas, várias negras que fizeram história dentro do nosso país, né? A nossa história, ela é marcante, ela é um pouco feia, ela é negra em sentido de maus tratos, porque infelizmente existem pessoas que julgam a outra por ser com a pele mais escura. Mas nós vivemos num mundo tão evoluído, mas que infelizmente esse preconceito ainda existe, né? Eu sou prova viva, sou testemunha, porque a cor da minha pele é diferente da cor da pele do meu irmão. Mas isso não influencia em nada. Quem já leu Menina Bonita do Laço de Fita, que eu sei que vocês já leram, né? E aí várias pessoas criticavam o coelho em si, perguntavam por que a garota era tão pretinha. E aí ela sempre arranjava uma história de que porque tinha tomado muito café,
porque comeu muita jabuticaba, por isso, por aquilo. E o coelho tinha uma paixão imensa, porque ele queria era ser negro também, né? Porque o negro, ele tem uma beleza única, né? Então, eu e o meu irmão, nós sofremos preconceitos na infância. As pessoas sempre perguntavam, por que tu é preto e o teu irmão, por que o teu irmão é preto e tu é branca? Eu não sou branca, eu sou negra, né? Nós somos miscigenados. Nós somos uma etnia misturada. Não existe branco no Brasil, não. A não ser que ele tenha vindo de outro lugar para cá, né? Mas o povo brasileiro, ele é misturado. A gente sabe disso, porque nesse período aí do início da história, vieram holandeses, portugueses, né? Vieram franceses, vieram gente de tudo que era canto, e aí acabou se relacionando com o índio, com o negro, né? E aí gerou essa mistura toda linda que somos nós, o povo brasileiro. Aí a minha mãe dizia assim, diga assim, é porque você é negro porque por conta dos seus antepassados, por conta dos seus avós. O meu avô paterno era negro, né? O seu Raimundo, pai do meu pai, era negro. E eu sempre quis ser da cor do meu irmão. Mas como nem tudo que a gente quer, a gente pode, né? A gente acaba aceitando mesmo, né? Então eu digo a vocês que eu sofri preconceito, o meu irmão sofreu preconceito, sim, né? Porque como pode um filho ter a pele clara e o outro escuro? Isso aí é besteira. O que importa são os nossos atos. Vamos voltar aqui, tá? Então aqui nós vamos ter na página 68, pessoal, falando um pouquinho sobre o engenho, né? O engenho, que é uma grande propriedade com 2 setores, né? Tanto tinha o engenho de açúcar, né? E aí a gente vê como era que acontecia o passo a passo do açúcar, né? A gente vê aqui, que em casa vocês irão acompanhar. Primeiro, plantava lá a cana de açúcar, depois cortava. Segundo, ia para a moenda, né? Para poder moer, e aí o caldo escorria da cana de açúcar. Terceiro, na casa das caldeiras, o caldo era cozido em grande tacho, né? Ficava mais assim, um melado, mais grossinho, certo? Depois, o açúcar era retirado das formas com formato de bloco, né? E aí chegava ao formato, né, que a gente encontra hoje, ok? E aí, em seguida, nós vamos, na próxima aula, falar um pouquinho sobre os senhores, né, que eram os brancos portugueses, donos dos engenhos da plantação de cana-de-açúcar, ok? Vamos falar também um pouquinho dos escravizados, né? Das amas de leite, porque as senhoras donas da casa lá, as ricas, não queriam amamentar as crianças, e aí a escrava era para isso. Infelizmente, o negro foi escravizado e ainda é mal visto pela sociedade, né? Mas quem tem a mente evoluída não julga ninguém pela cor, né? O que importa são os atos. E quem somos nós para julgar, né, pessoal? Nós não somos ninguém. Isso aí tem um juiz que é cabível a ele, né? Não vou falar de religião aqui, porque não é viável, mas a gente sabe que nós, seres humanos, não temos o direito de julgar ninguém. E nós aprendemos muito isso no nosso trabalho de história, né? Do bimestre passado, onde a gente falou sobre a questão, infelizmente, do preconceito, que ainda existe, né? E aí nós temos vários pensadores, temos várias figuras negras dentro da história que fizeram a gente mudar aí o nosso pensamento. Ok, meus amores? Até a próxima aula. Beijo!